Pessoal, última aula eu passei para vocês slides sobre adição e subtração de números inteiros. Algumas regrinhas que vocês têm que ter conhecimento. É muito importante essas regrinhas, tá? Vocês irão usar, né, esse ano, né, e o restante do ensino fundamental e médio, certo? Então, nós temos algumas regrinhas, né, que envolvem, nesse caso, adição e subtração de números inteiros, que nós chamamos também de adição algébrica. Então, temos que saber as regrinhas, por isso eu estou fazendo esse vídeo, né, para que vocês escutem e acompanhem os slides por aqui, certo? Então, vamos lá. Regra de sinais. Quando resolvemos adição e subtração de números inteiros, operações com números positivos e negativos, usamos também o termo adição algébrica. Para melhor entendermos e aplicar as operações, temos que saber algumas regrinhas de sinais. Então, nós temos aqui, quando os sinais forem iguais, tá? Quando os sinaizinhos forem iguais, soma-se os números e permanece o sinal, copia o sinal, certo? Então, vamos lá, exemplo. Então, nós temos aqui mais 5 e mais 10. Os sinais, eles são iguaizinhos, então positivo e positivo. Se eles são iguais, nós vamos somar os números e copiar o sinal. Então, vai ficar como 5 mais 10, 15. Como o sinal são iguais, copia. Só isso. Aqui nós temos outro exemplo. Sinais iguais. Soma os números e copia o sinal. Pronto. 5 mais 10, 15. O sinalzinho como é igual, copia. Então, fica menos 15. Certo? Agora, quando os sinais forem diferentes, nós vamos subtrair, tá, os números e permanece o sinal do número maior. Agora, a gente vai subtrair os números e copiar, permanece o sinal do número maior. Então, nós temos o seguinte exemplo, mais 5 e menos 10. São sinais diferentes, um é positivo e outro negativo. Quando eles são diferentes, nós vamos subtrair os números. Então, 10 menos 5, 5. Qual é o número maior? É o 5 ou é o 10? É o 10. Então, vai permanecer o sinalzinho de menos. Então, o resultado é menos 5. Outro exemplo. Então, nós temos letra B. Menos 5 e mais 10. Sinais diferentes, subtrai os números e copia o sinal do maior. Então, 10 menos 5, 5. Quem é o número maior? É o mais 10. Então, vai permanecer o sinalzinho do número maior. Então, vai ficar mais 5. Certo? Então, aqui nós temos quando os sinais são iguais e quando os sinais são diferentes, certo? Essa regrinha tem que saber. Agora, vamos para a próxima regra. A próxima regra é eliminar os parênteses, tá? Quando aparecer um sinal, tá? E entre parênteses um valor, um número real, positivo ou negativo, nós temos que fazer uma regrinha, tá? De sinais. Então, preste bem atenção, não é difícil, é fácil. Quando os sinais forem iguais. Quando os sinaizinhos forem iguais, vai ser sempre positivo, sempre mais, tá? Então, nós temos um exemplo. Mais com mais, mais. Então, você eliminou os parênteses. Agora, com números. Nós temos aqui um exemplo. Mais 2, entre parênteses, mais e mais 3, entre parênteses. Aqui, o mais 2, você vai copiar ele normal. Aqui, você vai eliminar parênteses, ó, porque não pode ficar dois sinaizinhos um do lado do outro. Por causa do parênteses, você vai ter que fazer regra de sinais. Tá? Então, vamos lá. Mais 2. Copiamos. Aqui você vai ter que fazer regra de sinais. Sinais iguais,
mais 3. Agora você vai aplicar a regra de sinais que eu expliquei anteriormente. Sinais iguais, soma os números e copia o sinal. Então vai ficar o quê? 2 mais 3, 5. Sinais iguais, mais 5. Só isso. Próximo exemplo. Sinais iguais, mais. Então, nós temos mais 2, menos o menos 3. Primeiro, tu vai copiar o menos 2 e fazer a regra de sinais aqui. Menos com menos, mais, porque eles são iguais. Então, vai ficar mais 2. Sinais iguais, eliminando parênteses, mais 3. Agora, a regra anterior. Sinais iguais, somamos os números e copia o sinal. Então, 2 mais 3, 5. Sinais iguais, copia. Então, vai ficar mais 5. Então, aqui é quando os sinais são iguais para a gente eliminar, certo? Os parênteses. Agora, a próxima regrinha. Quando os sinais forem diferentes. Quando os sinalzinhos forem diferentes, ele vai ser negativo. Apareceu positivo e negativo. Vai ser negativo. Negativo, positivo. Vai ser negativo. Quando os sinais forem diferentes, para eliminar o parênteses. Exemplo. Mais 2, mais, entre parênteses, menos 3. Então, nós vamos copiar o mais 2, fazer regrinha de sinais para eliminar os parênteses. Então, mais 2 copia, regra de sinais, sinais diferentes, menos, por isso ficou menos 3. Agora, tu vai aplicar a regrinha anterior, no slide anterior. Sinais diferentes, subtrai os números e copia o sinal do número maior. 3 menos 2, 1. Quem é o número maior? É o 3, então permanece o sinalzinho de menos. Pronto, só isso. Outro exemplo. Mais 2, menos, entre parênteses, mais 3. Mesma coisa. Copiamos o mais 2, elimina parênteses, regrinha de sinais diferentes, menos. Então, vamos lá. Copiamos o mais 2. Sinais diferentes, menos. Então, vai ficar menos 3. Agora, vem a regrinha lá dos sinais diferentes na adição algébrica. Tá? Sinais diferentes, subtraímos os números e copia o sinal do número maior. Então, 3 menos o 2, 1. Quem é o número maior? Como eles são diferentes, os sinais, o número maior é o 3, então permanece o sinalzinho do 3, que é menos. Então, o resultado é menos 1, certo? Essas são as regras, as primeiras regrinhas, tá? Adição algébrica e, nesse caso, para eliminar os parênteses, certo? Nas próximas aulas, nós veremos, nesse caso, né, a multiplicação e divisão, certo? Um abraço a todos.